Naquela época, os jogos da televisão era só com uma câmera. Né? Então, o que acontece? A câmera, ela focalizava na bola. Então, o que eu fazia? Eu entrava na bola e depois dava um soco na cara do sujeito. Bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de Corte do BarbaCast. Se inscreve no canal, ativa as notificações, já deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque 97% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não são inscritos no nosso canal, beleza? Então não sejam desses 97. Obrigado, tamo junto e bom vídeo. Saíram com o campeão. Claro. Com certeza. E aí, vocês chegaram na final, Cobreloa, como é que foi a final? Conta esses três confrontos. A final, nós fizemos o primeiro jogo no Maracanã, né? Nós estávamos ganhando o jogo de 2-0 e no final do jogo teve um pênalti, né, a favor do Cobreloa e eles fizeram 2-1 e nós fomos para o segundo jogo Lá no Chile. para Santiago do Chile, né? Na verdade, não era a casa do Cobreloa, porque o Cobreloa é uma cidade do interior do Chile, com um estádio para 10 mil pessoas. Eles transferiram esse jogo para o Santiago, né, para Santiago justamente pelo tamanho do evento, né? Claro. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que nós fomos surpreendidos pela forma com que a gente foi tratado nesse jogo, né? Nós nunca tínhamos vivenciado essa situação. Né? Mas foi desde o hotel? Quando é que Desde o começou? hotel, chegando no vestiário, tinha cachorro, tinha policial dentro do nosso vestiário, cachorro, o pastor alemão de... Pastor alemão. Eu falei, meu irmão, que isso, isso, vai dar uma capa boa, né? Pô, que isso, meu irmão? Onde nós estamos? Dentro do vestiário tinha cachorro? Dentro do vestiário tinha policial com cachorro. E atiçando pra... Não é atiçando, que tu passa ali o cachorro, ele vai pra te atacar. Ele começa a latir, né? E dentro do campo, a gente foi surpreendido porque nós tivemos... Na época era o Pinochet ainda? Era o Pinochet. Era o Pinochet. Então ainda tinha isso. Ou seja, foi um jogo de pátria aquele jogo ali, entendeu? Foi um jogo de pátria, né? O Chile todo contra o Flamengo, entendeu? Sim. Não foi só o Cobreloa. Sim. O Cobreloa estava representando a pátria, o Chile ali, entendeu? E aí foi um jogo assim que a gente nunca tinha visto, né? Muita pancadaria, pessoal batendo muito e a gente ficou meio assustado, perdemos o jogo de 1-0. Sim. Perdemos um jogo de 1-0 e tivemos que levar o terceiro jogo para Montevidéu. Dá só uma pausa que ele vai dar uma acertada na câmera, que eu acho que Certo. ela deu uma caída, né, Matheus? Falha técnica. Foi mal, rapaziada. Vai lá. Continua, pode continuar. Então, É verdade que o cara entrou com a pedra? eles jogavam Selma, com a né? pedra. Não. Quem usava muito a pedra era o Mário Soto, um zagueiro, que depois de 33 anos eu voltei a reencontrá-lo, né? Eu fui fazer um trabalho social a convite da Federação Chilena de Futebol para preparar treinadores de rua. Ah, legal. E aí, legal. quando eu vi na revista assim, eu falei, mas vem cá, Mário Soto, aquele cara do Cobreloa, eu falei, ele tá no nosso projeto. Eu falei, cara, mas eu quero ver esse cara, eu quero dar um abraço nele. Pô, tem mais de 30 anos que eu não falo com esse cara. Aí você deu um abraço assim com duas pedras na mão. Não, aí o que aconteceu? Foi o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui no Rio, no Brasil, que eu falei pro Zico, Zico, sabe quem é que eu encontrei, rapaz, lá no Chile? Ele falou, quem, cara? Eu falei, o Mário Soto. Aí ele não te deu um soco com a pedra, não? E como é que foi essa resenha com ele depois de tanto tempo? A primeira pergunta que ele fez pra mim, ele falou assim, e aí, Tita, pô, você tem contato com aquele pessoal que a gente jogou e tal, não sei o que e tal? Eu falei, tenho sim, Mário. E ele falou, pô, Tita, pede desculpa pra aqueles caras, cara, porra. Eu tenho muita vergonha daquilo que aconteceu, o que eu fiz, né? E você pode falar com aquele grupo e pedir a um por um perdão por aquilo que eu fiz? Eu falei, claro que sim, cara. Eu falo com os caras assim, já se passou isso aí, pô. Ninguém guarda mais essa lembrança de sangue, de soco e tal. Mas eu tinha uma dúvida, né? Eu falei, mas, ô Mário, me diz uma coisa, como é que tu fazia, cara? Porque tu tirou o Adílio cortou o supercílio. Tirou o Lico, que também não jogou. O Adílio ainda jogou, o Lico não. O Adílio jogou com o Adílio jogou aqui, com... né? Isso. O Lico já não pôde, né? O que tu fazia? Ele falou, Tita, o que acontece? Naquela época... Puxa só o microfone um pouquinho. Naquela época, os jogos da televisão era só com uma câmera. Né? Então, o que acontece? A câmera, ela focalizava na bola. Então, o que eu fazia? Eu entrava na bola
e depois dava um soco na cara do sujeito, entendeu? E ninguém via. Caraca. Porque ninguém via. Depois, ou seja, depois daquela dividida, o cara tava no chão. Aí quando chegava lá, o cara tava com o supercílio aberto. Só Mas via a bola, foi? o que aconteceu? Né? Exatamente. Ninguém via. Hoje não. Hoje uma transmissão tem 28 câmeras, né, cara? É. Fora os 70 milhões de celulares que, pô, se o cara registrar, vale, verdade, entendeu? Vale, é. Então, essa foi... Eu falei, pô, fala sério, cara. Tô te falando sério. Eu ia na bola na dividida, porque a câmera estava sempre fixada na bola. E eu, no embalo da jogada, eu dava um soco na cara do sujeito, entendeu? Caramba. Mas ele entrava com pedra? Ele tinha uma pedra Ele tinha uma mesmo? pedra na mão. Ele tinha uma pedra na mão. Por isso que feria. Ah, claro. Né? Por isso que arrebentava. Porque, às E vezes... sem ficar muito assim do cotovelo, Às vezes, né? mesmo o soco, ele não consegue abrir. Né? Mas a pedra não. Rasga. Até a pedra rasgava. Caramba, né? cara. E aí foi quando o Carpegiani, né? Ficou meio chateado com aquilo tudo. Quando viu que a gente estava com 2-0, ele conta que o cara tinha me dado uma cotovelada, ele ficou chateado e mandou o Anselmo entrar e dar um soco só no Mário Soto e sair. E foi isso. Ele falou, tu vai lá, dá um soco e sai. Aí foi isso que ele fez. Pra vingar o que a gente passou no segundo jogo lá em Santiago do Chile. Foi né, pouco, cara? né? Convenhamos, Caramba, né? Foi cara. pouco. Foi pouco. Essa vingança foi pouco. Foi uma né? experiência Porque- muito incrível aquela ali, cara. Nossa. Mas aí em Montevidéu já tava tudo mais tranquilo, né? Um ambiente neutro, né? Sim, um ambiente neutro, tanto para o Brasil como para o Chile. Né? O pessoal do Uruguai neutro também. O juiz já mais tranquilo para poder trabalhar. Sim, Né? sim. E aí a gente conseguiu jogar o nosso futebol. O Lico não pôde jogar. O Carpegiani botou o Leandro como volante, né, no meio campo com o Andrade. Botou o Ney Dias na lateral direita. O Adílio como ponta esquerda. E nós fizemos uma partida excelente. Pois Ganhamos o Cobreloa por 2-0. Pois é. Você joga. Eu gosto sempre de trazer umas histórias assim de bastidores que a galera às vezes não sabe. Rapaziada do TikTok, a gente já vai responder vocês, tá? A verdade sempre tá perguntando o tema da live. Tema da live? Futebol, resenha, o que você quiser. Daniel Lima, valeu aí pelo número do Tito. Ele tá falando do teu número aqui e tal, que a gente vai falar já. Mas assim, quando vocês foram direto do Chile pro Uruguai, não foi? Sim, Então, e vocês viajaram de camisa branca, vocês jogaram de camisa branca? sim. Não se sabia se ia ter o terceiro jogo, então acho que não se prepararam para um terceiro jogo de camisa, né? Aí quando vocês chegaram lá, eu vou chegar onde eu quero. Vocês chegaram lá, o Flamengo já era Adidas, já era patrocínio da Adidas, mas quando vocês chegaram lá, não tinha camisa vermelha e preta da Adidas, que era aquela furadinha, acho que era furadinha, né? Que jogaram o primeiro jogo. Aí parece que o pessoal se confundiu aqui, mandou uma camisa sem marca pra lá. Você sabe alguma coisa dessa história? Que até o número é Eu tô diferente. até atento. Você tá falando, eu tava tentando voltar no tempo, mas não me lembro desse Se você for ver desse depois, momento aí. depois eu te mostro que até tem a foto do Zico batendo a falta assim, dá Certo. pra ver direitinho, um número bem mais grosso, sem aquelas Eu me lembro que o meu listras. número 12 era um número bem grande, né? Era bem grande. Números de dois algarismos realmente era bem grande. E aí o pessoal conta que essa camisa acabou virando única. Porque na verdade. causa disso, né? Porque era uma camisa da Adidas, mas não tinha o escudo da Adidas. Achei que você soubesse. Mas é um negócio de. Não, na verdade não De bastidores. não sabia dessa resenha aí, não. E como foi a chegada no Rio depois do título? Assim, olha, Rafael, a chegada no Rio, eu em 1970, quando o Brasil foi tricampeão mundial, meu pai me levou no centro da cidade, Aham. né? Ali perto da Central do Brasil, para ver o carro de bombeiros da seleção com os jogadores. Que né? legal. Foi muito maneiro, eu tava na garupa dele assim, sentado, né? Porque tinha muita gente, Imagina. né? Tinha muita gente. E eu vi os caras chegando, Pelé, Jairzinho, Tostão, Zagallo, Carlos Alberto com a taça. Foi uma coisa linda aquilo ali pra mim, né? E tinha muita gente. Aquilo ali tinha muita gente. Eu nunca tinha visto, né, uma cena depois da chegada da seleção, depois de ter ganhado o tricampeonato no México.
né? A quantidade de pessoas que saíram nas ruas, no Rio de Janeiro, para comemorar o tricampeonato. Sim. Vi, sim, quando o Flamengo foi campeão da Copa Libertadores. Que é quando a gente chegou no aeroporto, Já tinha. que a gente não podia sair, né? Não podia sair, né? Não tinha nada preparado, a gente não sabia o que... E aí você não conseguia andar, você não conseguia chegar do aeroporto da Ilha do Governador até a Avenida Brasil, entendeu? Nossa. Você não conseguia chegar ali, né? tava um tumulto ali, as pessoas todas ali reunidas. Teve uma semelhança, não foi igual à Copa de 70. Tá. Né? A Copa de 70, eu acho que foi no Rio, foi reunião de pelo menos 4 torcidas, né? Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, né? O Flamengo não, o Flamengo foi campeão da Libertadores, mas tinha muita gente nesse trajeto aí até a Gávea, esperando o time do Flamengo chegar com a Copa Libertadores. Caramba, e aí eles botaram o trio, não botaram? Sim, botaram. E aí você, em cima do trio, você lembrou dessa sensação? Sim, claro que 11 sim. anos antes você estava ali embaixo? Sim, me lembrei perfeitamente, né? Porque veio logo essa comparação, né? Porque eu não tinha visto uma situação daquela ali, né? A primeira vez que eu tinha visto foi na Copa de 70, né? Sim. Vi depois, quando o Flamengo ganhou a Copa Libertadores. Sim. Em 81. E no Brasileiro não teve, porque vocês ganharam no Maracanã, né? Então não teve. A volta olímpica foi ali mesmo, no Maraca e tal. Não teve desfile em carro aberto, porque geralmente é quando quando o time ou o atleta vem de fora, né? Que ele faz esse percurso. Cara, eu tenho uma imagem muito legal do Leandro dando entrevista doidão, falando, isso é Flamengo. Aquela época era muito mais tranquilo, né? Essas coisas assim, bebia e tal. Ninguém enchia o saco, né? Não, assim, foi comemoração, foi uma comemoração, claro, exatamente. A gente veio, depois do jogo, né, de volta no avião, comemorando, felizes, claro. né? Nós fomos o primeiro time a ganhar uma Copa Libertadores no Rio de Janeiro, né? Sim. E foi o Flamengo, né? Depois de campeonatos brasileiros, depois de campeonatos estaduais, né? De vários torneios na Europa. A gente ia muito para a Espanha, a gente ia para a Espanha, ganhava os torneios, né? E uma Copa Libertadores, a gente sabe o significado, claro, né? Pô. E então... E foi a retomada também, né? Porque o Brasil ficou um tempão sem ganhar, né? Sim. Porque... Depois dessa conquista do Flamengo, eu achei que os clubes brasileiros começaram a dar mais importância. Porque, por exemplo, os argentinos, os uruguaios, eles sempre deram a importância à Copa Libertadores, né? Que é a Copa UEFA para a Europa, né? Claro, Você tem a Champions League e tem a Copa UEFA. E a Copa Libertadores é essas Copas da Europa para os sul-americanos, né? Principalmente para os argentinos e para os uruguaios. Agora não, agora a gente tomou consciência, né? Até pelo prêmio, o tamanho do prêmio que é ganhar uma Copa Libertadores, né? Claro. E as equipes brasileiras estão dando importância a ganhar a Copa Libertadores, né? E se preparam para disputá-la. Você vê que quantos anos nós estamos aí disputando as finais da Copa Libertadores. Sim. Esses últimos 5 anos teve a terceira agora, né? Teve equipe brasileira, né? Teve equipe brasileira disputando, entendeu? Verdade. E ganhando. O Grêmio ganhou em 2017, depois o Palmeiras ganhou... Não, 2 2020, vezes. 2021, o Flamengo ganhou em 2019. Só entendeu? o Boca ou o River. Quem ganhou do 18? Foi o Boca ou o River naquela final? Lá na Espanha foi o River, né? É verdade, foi o River. Então, é verdade. Então, hoje a gente está comandando a Copa Libertadores, né? As equipes estão vendo a importância de você ganhar essa Copa tradicional, né? Para o sul-americano. Claro, né? claro. Não, mas eu digo isso pelo seguinte: o Santos ganhou ali, né? Com o Pelé, acho que foi bicampeão, se eu não me engano. E depois. O Cruzeiro. O Cruzeiro, nos anos 60 ainda, né? E depois conta-se que a Libertadores perdeu muito sentido para os brasileiros, porque, de certa forma, era muito. Não vou dizer armado, mas era direcionado muito
pros sul-americanos que falam espanhol, né? Pro Brasil era tudo dava errado, tudo tinha problema pra gente, então sempre ficava entre eles, né? E aí depois desse título do Flamengo, como você falou... Foi. O pessoal começou a se interessar em participar melhor da Copa Libertadores, preparar os seus times para disputar a Copa Libertadores. E o Flamengo, acho que foi a primeira vez que o Flamengo foi para a Libertadores e já ganhou, né? Foi. Eu acho que foi a primeira vez, né? Isso mesmo. E aí... O mais velho era o Zico com 27 anos. E outra, né? A questão do Zico conta muito, né? Porque o Santos do Pelé, o Flamengo do Zico... Sim, né? Com certeza. Hoje o Flamengo é o Flamengo de quem? Hoje. Até uma boa pergunta assim para fazer na sua opinião. Se daqui a 20 anos se falar desse Flamengo, que foi campeão de 19, pode ser campeão de novo, foi bicampeão em 19 e 20 brasileiro, né? Ganhou alguns títulos e tal. Daqui, vamos dizer que, se Deus quiser, o Flamengo vai ganhar agora aí a final da Libertadores. E da Copa do Brasil também, né? E da Copa do Brasil. Daqui a 20 anos, você acha que esse Flamengo vai ser o Flamengo de quem? Eu acho que o futebol hoje, você não tem só um jogador. Verdade. Entendeu? Você não tem só um elemento, né? Naquela época, a diferença do Zico para os outros jogadores era muito grande. Do Pelé, do Santos para os outros jogadores, era muito grande. Uhum. Hoje não é grande. Hoje, os jogadores estão ali no mesmo nível, entendeu? Você Entendi. não tem um jogador com tanta essa diferença, né? Uhum. Do que o Zico era pro time, por exemplo. Uhum. O Zico era considerado, depois do Pelé, o melhor jogador dos últimos tempos, porra. Sim, Né? sim. Então, a mesma coisa o Pelé. O Pelé era o maior jogador do mundo, né? Uhum. Então, tinha uma diferença muito grande do time do Santos para a categoria do Pelé. Assim como o Flamengo pro Zico. Sim, sim, né? sim. Mas hoje, eu não vejo essa diferença. Você não tem no Flamengo hoje um jogador do nível do Zico e os demais aqui embaixo, né? Os jogadores se equivalem. Né? Até porque hoje em dia, né, é difícil você ter um time que tem tantas estrelas. Esse fora de série, entendeu? É difícil. Você tem bons jogadores, né? Você tem jogadores você tem o Messi, de Cristiano seleção. Ronaldo, Neymar, Não, eu tô Mbappé. dizendo no próprio Flamengo, sim. né? Você tem o Felipe Luiz, você tem o Everton, você tem o Arrascaeta, você tem o Bruno Henrique, você tem o Gabigol, Pedro. né? O Pedro, né? É um time muito bom, tecnicamente. Muito bom, mas você, ou seja, mas os jogadores são do mesmo nível. Né? Você não tem um que esteja aqui em cima e os demais aqui, né? Como era o Pelé do Santos e o Zico do Flamengo, entendeu? Sim. Eu, assim pelo menos eu vejo. Não, você falando, eu concordo com você. Eu acho que o Flamengo vai ser conhecido como o Flamengo de 2019, sei lá. Um ano, vão escolher um ano. Eu tô falando daqui a 20 anos, né? Certo. No distanciamento. Porque, por exemplo, 2009 já é assim, né? 2009 é o Flamengo campeão de Adriano e Pet. Sim. Não é só o Adriano. Sim. Né? Sim. Por mais que o Adriano tenha, enfim, feito gols pra caramba, o Pet foi importantíssimo, né? E 2019, por exemplo, era Gabigol e Bruno Henrique. Sim. O Gabigol, obviamente, se despontou porque fez muitos gols. Foi o artilheiro do Brasil, se eu não me engano, mas... Ele teve um ano muito bom. Teve um ano muito bom, acima da média. Mas Ele tinha as oportunidades e fazia os gols. Não dá pra negar também a importância do Bruno. Né? Com certeza. Do Bruno Henrique, do Arrasca, enfim, do time todo de uma forma geral. Você tem razão. Calma aí, não sai do vídeo ainda não, que não acabou. Tem um recado pra você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou, além de se inscrever no BarbaCast, o nosso podcast, pra você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.